tem nenhuma semana ainda não, mas graças a Deus está fluindo. A gente está com um propósito agora, que a gente está todos os dias à meia-noite entrando em oração pelas famílias, por todos, né? Nós estamos com um grupo de intercessão, né? E esse grupo, todos os dias nós fazemos a oração, mas voltamos no grupo, à meia-noite. Pastora, por que à meia-noite? É porque a Bíblia tem uns mistérios sobre meia-noite, né? Fala sobre Paulo e Silas. À meia-noite eles cantavam louvores, né? Eles estavam presos no cárcere interior. E eles cantavam louvores e faziam orações. De repente veio um terremoto, né? Estremeceu tudo lá e a cadeia deles e de todos que estavam em volta deles caiu. Entendeu? Então nós oramos porque isso nós trazemos a palavra para o mundo espiritual. Quando nós oramos, as cadeias caem. Nossos parentes, pessoas que ainda não estão na presença de Deus, e outras coisas, né? Pessoas que estão presas em coisas que a pessoa quer sair, não consegue. Você vai estar orando. A Bíblia fala sobre a oração de um justo vale muito, pode muito em seus efeitos. Então nós estamos agora com esse propósito aí de todos os dias, meia-noite, certinho, nós entramos em orações lá no grupo de intercessão, né? E hoje de manhã ou ontem à noite, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que meditar, né, no que Ele fala. Eu estava meditando nessa palavra aqui, ó. Vamos dar um pouquinho lá para ver. Mateus 4, dá uma olhadinha lá. Eu estava orando, depois eu parei de orar, fiquei meditando nessa palavra aqui, ó. Mateus 4. Mateus 4. A gente tem que orar e crer, entendeu? Ah, pastor, mas o meu caso é muito difícil, o meu caso não tem jeito. Você está pensando tudo errado, porque a palavra de Deus diz o seguinte: para Deus nada é possível, não existe nada impossível para Deus. A gente só tem que se achegar a Ele, orar, conversar com Ele, está entendendo? Não existe nada possível para Deus. Muitas das vezes, Deus, Ele não é Ele que se afasta da gente, às vezes é a pessoa que se afasta de Deus, entendeu? Tem pessoas que não oram direito a Deus, porque acham que Deus não vai ouvir. Ah, não, mas aí eu já fiz isso, irmão, mas aí como é que você vai sair dessa então, se você não falar com Deus? Você tem que falar com Deus, entendeu? A Bíblia diz o seguinte: aquele que vem a mim, jamais eu vou sair fora. Você está entendendo? Às vezes a pessoa pensa que mas o pessoal, fulano está ali na igreja porque a pessoa é perfeita. Não existe ninguém perfeito, existe a pessoa que aprendeu com Jesus, aí é Ele, entendeu? Eu sou uma pessoa, se eu estiver bem com Deus, em comunhão com Deus, eu vou orar. Se eu não estiver, eu também vou orar. Se eu errar, eu vou orar. Eu tenho que me consertar com Deus, você está entendendo? A primeira epístola de João, Deus fala assim, ó: se você for fiel e confessar os vossos pecados, que não é da botou no plural, né? Pode ser mais de um, não sei, eu serei fiel e justo, né? Para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Então, se eu errar, eu conheço esse caminho. Antes eu não conhecia, agora eu conheço, eu vou até Ele. Você está entendendo? Porque de qualquer forma eu preciso dele. Eu cheguei perto de Deus em oração, eu sei que eu errei, mas não vou para onde? Só o Senhor tem Deus, preciso da tua ajuda. Entendeu? Coisas que às vezes a pessoa não consegue parar. Eu não cheguei aqui da noite para o dia, não, gente. Muita coisa que eu não conseguia, eu sabia que era errado, quando eu vi, estava fazendo aquilo de novo. Entendeu? A gente se sente até meio sem vergonha. Não é possível. Deus vai nem querer olhar para a minha cara de novo, vai olhar de novo, entendeu? Mas não é, você precisa da ajuda dele, até para você se livrar de alguma coisa,
de algum problema, de algum pecado, qualquer coisa você precisa de Deus. Você entendeu? Você tem que recorrer a Ele é a solução. Agora o que não pode é você desistir. Não é difícil, para mim não tem mais jeito. Não joga toalha, não. Você tem que ser uma pessoa que, como é que se fala aquela pessoa? Perseverante. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa perseverante, você não pode desistir de você, da sua família, não pode, dos seus sonhos. Tem gente que nem sonha mais. Não adianta nem mais eu sonhar, que eu não vou conseguir. Não, irmão, com Jesus tudo é possível. Eu estava meditando lá em casa, como é que era a minha vida e como é que é hoje. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu nunca imaginei que a minha vida ia ser assim. Está melhor, não está pior, entendeu? Então, como eu vivia, como eu era, eu não imaginava. Mas os planos de Deus é maior do que os nossos, entendeu? É isso, é porque muitas pessoas, às vezes, fazem o evangelho, não é que ele é, algumas pessoas fazem o evangelho ser muito difícil. E ele não é muito difícil. Entendeu? Jesus é tão simples. Chegou um homem lá na Bíblia, lá que o filho dele estava passando uma situação difícil lá, né? Jesus foi pedir ajuda a ele. E dizia, o cara chorando, aquela coisa toda. Jesus falou assim, tu podes crer, tudo é possível. Você está entendendo? Não é um bicho de 7 cabeças. É crer, é orar e crer. Até mesmo para você sair de uma situação difícil, você tem que ver que Deus é poderoso para tirar você dali. Entendeu? Senão você vai. Mas eu não consigo. Você está olhando para você. Você não pode olhar para você tem que olhar para Jesus. Você não consegue, tudo bem. Jesus já sabe, todo mundo já sabe que você não pode. Mas Ele pode. Você está entendendo? Que eu não posso mudar, Ele pode. Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Entendeu como é que funciona? Funciona desse jeito. Então, lá no livro de Mateus, ele está falando aqui, ó. Mateus 4. Ontem à noite, né? Eu estava falando que eu, quando vim para a presença de Deus, gente, eu era de um jeito que só Deus, minha vida era de um jeito que, se você olhasse, as pessoas de fora olhassem, ia dizer que não tinha mais jeito. Entendeu? Eu ouvi de pessoas muito próximas de mim, pessoas da minha família, que diziam que, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí é cachaceira, vai morrer assim. Eu ouvi isso. Isso aí tem mais jeito, essa cachaceira vai morrer desse jeito. Você entendeu? Porque eu ouvi muito pesado. Isso é muito difícil. Eu fumava, eu bebia, eu cheirava, eu comia cocaína, era eu, meu marido, era coisa. Isso aí acarreta outras coisas, porque eu passava situação financeira difícil, porque meu negócio era do vício, entendeu? Era problema de saúde, mesmo quando eu estava toda blocada de saúde. Era outras e outras coisas, problema no casamento, que a gente, quando não estava muito legal, a gente estranhava um do outro. Aí depois, quando a gente estava bom, um chateado com o outro. Era problema sério que eu passava. E aquilo ali eu não conseguia me livrar daquele jeito nenhum. Já tinha tentado, e botava na minha cabeça que não ia fazer, daqui a pouco eu estava fazendo de novo. Aí eu fui para a igreja, e aí eu ouvi Jesus falar. Eu ouvi meu pastor falar de tantas pessoas que Jesus curou, tantas pessoas que Jesus libertou, né? Tantos paralíticos que não andavam, voltou a andar, cego, entendeu? E outras coisas, até aquele endemoniado gadareno. Quando eu ouvi falar do endemoniado gadareno, então, depois o homem tinha, a Bíblia diz que ele tinha 6.000, porque era uma legião. Pesquisa lá no Google que você vai ver o que é uma legião. Acima de 6.144 espíritos nele.
o endemoniado gadareno. Por isso ninguém conseguia amansar e ninguém conseguia passar nem perto do homem. Jesus foi lá e libertou aquele homem. Aí eu fui para casa, comecei a conversar com Deus. Deus, eu sou o Senhor Jesus. Eu posso até poder, mas o Senhor libertou tanta gente. Tem um demoniado gadareno lá que o negócio estava pesado, nem se compara a mim. Entendeu? O Senhor libertou ele. Então o Senhor pode me libertar também. Você entendeu? Eu comecei a orar. Falei, não é eu, mas o Senhor pode. O Senhor pode tirar isso da minha vida. E aí eu comecei a entender que era possível sim. Aí comecei a orar. E não foi para da noite para o dia. Isso que eu falei, você tem que ser uma pessoa perseverante. Mas eu fui, Jesus foi me libertou. Me batizou no Espírito Santo, libertou minha família. Você está entendendo? Batizou lá meus filhos no Espírito Santo. Então, a gente tem que crer, não é você. Muitas das vezes a gente está com problema, a gente fica olhando para a nossa capacidade. Jesus mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. A gente tem que olhar para Ele. O Senhor pode mudar a minha vida. Eu ouvi falar, eu creio, o Senhor tem poder para fazer, e aí Ele faz. Entendeu? Não é bicho de 7 cabeças, o evangelho não é. Aí lá no Mateus, eu estava meditando nisso aqui, ó. Lá no Mateus 4, versículo 4. Isso aqui que Jesus falou. 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu estava meditando nisso lá em casa. Pastor, o que significa isso? Significa, pessoal, que todos nós somos de natureza tríplice. Pastor, o que é isso? Nós somos um espírito que moramos num corpo e a gente possuímos uma alma. Quando fala assim, o Getúlio morreu, não, ele não morreu, o espírito dele saiu do corpo. Aí ali vai ficar a matéria. A matéria é o corpo onde ele morou enquanto ele estava aqui na terra. Mas ele mesmo é um espírito, está dentro daquele corpo. E aí eu estava meditando nisso lá. Nós, se a gente ficar aí 3 dias, não vou botar nem uma semana não, uns 3 dias e 4 dias sem se alimentar, sem você comer, você vai ficando rápido. Não é isso? Se você ficar sem comer, você morre. Eu já vi várias pessoas no hospital, o pessoal teve que levar para o hospital para botar no soro, botar lá, não sei porque não pode ficar sem comer, né? Pelo problema de saúde, não estava comendo. Não estava comendo, não está comendo, eles internam logo, porque vai botar no soro alguma coisa para manter a pessoa viva, porque a pessoa não consegue viver sem um alimento. Sem a comida, né? O corpo da pessoa, ele se alimenta com arroz, feijão, essas coisas. Mas o nosso espírito, ele também se alimenta, é isso que a gente tem que entender. Ele também se alimenta, não existe um alimento que é para o nosso espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou isso, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, porque o nosso espírito, ele se alimenta da palavra de Deus. É a palavra de Deus que você ouve, é ela que te fortalece. É ela que faz nascer no seu coração a fé. A Bíblia diz o seguinte, lá em Romanos 10, acho que é Romanos 10, 17, está escrito que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela fortalece o teu espírito, ela faz a fé nascer. Você está entendendo? Então a gente precisa ouvir a palavra de Deus, e Jesus é a mesma pessoa. Está lá no livro, a gente não vai lá, não, só tem uma referência que está lá no livro de João. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Quando nós ouvimos
ouvimos a palavra de Deus, Jesus está entrando em nós. E aí é Ele, quando entra, Ele que te fortalece, Ele que traz aquela fé. E o que é fé? Fé não é uma emoção, ou acredito, não. A fé, ela é uma convicção, ela é uma certeza de que aquilo que você quer, aquilo que você está orando, aquilo que você pediu, vai acontecer. Porque o próprio Deus já deu essa certeza. A palavra de Deus diz assim, que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, nós sabemos que alcançaremos as nossas petições. Tudo que você ora a Deus, Deus é ouviu. Entendeu? É porque às vezes a gente é meio assim, o ser humano é meio estranho, porque o ser humano é meio tomé, ele quer ver. Você orou, não viu nada, então Deus não viu, entendeu? E é duas coisas, é ver e meio impaciente. Meio impaciente, o ser humano é meio impaciente. Ele quer, orou, tem que acontecer agora, se não aconteceu agora, porque Deus não ouviu. Não é assim, gente. Entendeu? Você, quando nem no restaurante é assim, você vai chegar lá, eu quero uma pizza, agora. O cara vai falar, tem que botar no forno. Se ela acabou de fazer o pedido, entendeu? Tem que montar a pizza, botar no forno. Então você tem que esperar a pizza assar. Não vai chegar lá, a pizza está pronta. Entendeu? A não ser que você já tenha pedido antes pelo telefone. Então não funciona assim. Então tudo há uma preparação. Mas é aquilo que você está orando a Deus, Deus está preparando, você tem que ter paciência, mas Ele ouviu. Ele ouviu, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Ele diz, todo aquele que pede, recebe. Entendeu? Só que há duas coisas que Deus trabalha. Primeiro, que você orou, você tem que ter paciência de que Deus está preparando. Segundo, que Deus, Ele não deixa você ficar vendo Ele preparando, não. Entendeu? Esquece isso. Você orou, está tudo quietinho, mas porque no momento certo aquilo vai acontecer. A oração é como se fosse uma sementinha. Você plantou ali, aí você plantou hoje, aí você vai lá e rega amanhã, aí você rega depois, você não está dando nada, só a terra ali, você não plantou. Aí você está demorando para nascer esse pezinho de feijão, se vai nascer aí, você menos esperar para aquele brotinho. Por quê? Porque antes de sair aquele brotinho, está criando uma raizinha lá dentro da terra, entendeu? Mas daqui a pouco aquilo vai brotar. Então a oração é assim. Nós oramos, nós temos que ficar crendo que o negócio vai acontecer. Quer ver? Isso também é Bíblia. Mateus 25, não. Marcos 11. Peraí. Eu acho que eu estou confundindo aqui. É Mateus 21, 21. Tá? Confundi com outra coisa. Lá no Mateus 21, 21, olha o que ele está dizendo aí. Mateus 21, 21. Ele está dizendo assim, ó. E tudo, ó, preste atenção, não é algumas coisas não, é tudo. Tudo que você pediu. E tudo que pedirdes na oração, você pediu na oração, crendo, o recebereis. Então você pediu, fez a sua parte, pediu. Qual é o próximo passo? É ficar crendo. Você tem que orar e crer no que você orou. Glória a Deus, funciona desse jeito, gente, não é de outro jeito. É desse jeito, ó. Tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. E nós, para receber o milagre, o que a gente mais precisa é a fé. Por isso que a gente tem que ouvir, não pode deixar de ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Quer ver? Vamos lá no livro de Romanos. Vou mostrar para você aqui rapidinho. Romanos.
Romanos 10. Lá, Romanos 10, 17. Acharam? Ela mora perto de você? Agora mora no final. É? Ela é cunhada do Jorge. É? Ah, sim, sim. Ela já morava aqui, aí foi embora, agora voltou de novo. Agora voltou, glória a Deus. Então mora perto de mim. É vizinha. Então, Romanos 10, 17, ele está falando assim, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem quando você ouve. Por isso que às vezes, presta atenção, que isso é uma coisa muito importante de você saber. Todos nós temos que orar, pessoal. A oração, ela é um diálogo com Deus. Entendeu? Ah, mas eu não sei orar. Ninguém de nós sabe orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que melhora nas nossas orações e leva. Entendeu? E a nossa oração é um diálogo com Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus falou lá para Pedro, né? Olha, o que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. A oração, né? É uma comunicação entre você e Deus. Então, todos nós precisamos orar. Pastora, a senhora lê a Bíblia em casa? Leio. O meu conhecimento, para me melhorar o meu conhecimento. Mas eu ouço a palavra, porque isso aqui é uma filial, eu tenho o pastor, a sede, né? Pastor Francisco Mota, na sua. Então, eu ouço a palavra que ele prega. O eu orar e ler a Bíblia, eu não substitui ao ouvir a palavra, porque a fé, ela vem quando você ouve, está escrito aqui, não é nem quando você lê, nem quando você ora, é quando você ouve. Por isso que a gente tem que orar, mas ouvir. Senão você ora, mas Deus quer operar, mas a ferramenta principal que ele precisa não está tendo, que é a fé. E a fé vem quando você ouve. Por isso que eu ouço. Eu, quando sinto que eu estou numa batalhazinha na minha vida, pastora, mas a senhora já foi liberta lá dos bichos, lá que batalha é essa? Irmão, hoje eu sou uma pastora. Eu tenho batalha aí, eu tenho que batalhar pelo povo, pela libertação do povo, é meu chamado, entendeu? Oração, jejum, ajudar o povo a vencer. Porque aqui na igreja tem pessoas que estão libertas, igual eu era. Já teve pessoas que vêm para cá com droga, bebida, cigarro e outras coisas mais, e hoje as pessoas estão aí libertas. Agora eu tenho que orar por eles, entendeu? Tem batalha. E aí o que acontece? Eu, quando vejo que eu tenho uma batalhazinha que está, sabe, está tentando me balançar, está muito grande demais, eu vou lá e começo a ouvir mais. Entendeu? Essa sabedoria, porque isso vai fortalecer a minha fé. Eu redobro o meu tempo de ouvir. Eu vou ouvindo. Pego aquele tempo ali, vou ouvindo, orando. Daqui a pouco pode vir o Golias que vier, porque ele não vence você está forte. Acabei de falar aqui, nem só de pão viverá o homem. Você começa a alimentar da palavra, você vai ficar forte. Aí você vai entender que aquele problema que é enorme, ele vai se tornando cada vez menorzinho. Quanto mais fé você vai ter, quanto mais você vai se fortalecendo, menor vai ficando aquele problema diante de você. Você entendeu? O Golias, todo mundo tinha medo do Golias. O Davi era pequenininho, mas o Davi não teve medo do Golias. Davi olhou, porque quem é esse circunciso aí que está afrontando o exército de Deus livre? Gente, o Golias, ele não era um homem grande. Quando a Bíblia fala de gigante, ele não estava falando de homem grande, era realmente gigante. Hoje não existe mais gigante, acabou. Entendeu? Que na verdade, vocês sabem de onde vieram gigante? Não sabem de onde vieram gigante. Teve um anjo de Deus, que ele veio aqui na terra a serviço de Deus.
Aí ele viu as mulheres, isso eu estou falando, mulheres é uma tentação. Ele viu as mulheres muito lindas e esse anjo caiu na tentação e teve relação com essa mulher. Os descendentes dessa mulher eram tudo gigantes, por causa do anjo. Porque às vezes a pessoa pensa que o anjo é pequenininho, não, os anjos são tudo grandão, entendeu? Os descendentes deles. E esse anjo ele vai ser julgado. No julgamento ele vai ser julgado por isso que ele fez. Ele não era por perfeição, não. Entendeu? Ele veio dar uma missão. Foi um anjo só que fez isso. Aí a mulher, descendente daquela mulher, foi tudo gigante, né? Diz que não tem mais gigante, porque não continuou, né? O anjo fez essa bobeira aí e foi embora. Se ele continuasse fazendo isso, ia continuar um tanto gigante na terra. Mas graças a Deus parou por aí. Então, o Golias, ele era um desses gigantes. Gigante mesmo, o capacete do Golias devia pesar o quê? Um saco de cimento. E Davi olhou para ele e não teve medo dele. Ali, de todo soldado ali, o que mais teria que ter medo era o Davi. Por quê? Primeiro que Davi não era um soldado, era um pastor de ovelha. Segundo, que ele era pequenininho na frente do gigante. Estranho, né? Deus escolheu o menorzinho para matar o maior. Entendeu? Só que a diferença do Davi é que o Davi ele estava com o coração cheio de fé, ele tinha fé em Deus. E a fé dele fazia ele ver aquele gigante derrotado. A fé faz você ver aquele problema vencido já. Entendeu? A fé faz você ver a sua vida mudando. Não, isso vai mudar. Se você nunca acreditou que ia mudar, você começa a ouvir a palavra, não, isso vai mudar sim. Eu vou ouvir, vou para cima, vou orar. A fé não é assim. Entendeu? Aí realmente, como tudo é possível que crê, você vai crendo, Deus vai trabalhando e vai derrubando aquela muralha. Então, se for ver, você já passou por cima de um montão. A fé funciona desse jeito. Então, ele está falando aqui, ó, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, ela vai nascer a fé. E a fé é aquilo que você precisa para vencer. A fé é o firme fundamento, gente. É o começo de tudo. Entendeu? A fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza daquilo que você ainda não viu. Está lá no Hebreu, você tem certeza, você ainda não viu, mas aquilo que você orou, você tem certeza que vai acontecer. Você falou com Deus, você tem certeza que Deus vai te abençoar naquilo ali, entendeu? Por isso que a gente precisa ouvir. Você fortalece a sua fé. Olha, a coisa tão séria que teve uma irmãzinha que ela veio aqui na campanha de sexta-feira do Caminho Santo. Ela veio aqui uma vez só que ela veio aqui. Depois ela estava falando comigo, que ela estava com uns papéis no exame desde 2016, que ela tinha que operar um negócio lá e ela não conseguia operar de jeito nenhum. Mas só toda vez que eu estou para operar, me desmaio. Vou para operar, não dá certo. E aí eu não sei mais o que fazer, porque eu estou sofrendo, estou passando luta. E ela, além desse probleminha que ela tinha para operar, ela estava com um tumor desde 2016. Que também os médicos estavam vendo lá, o que ia fazer, né? Estava evoluíssimo, não é evoluir. E aí ela veio aqui na campanha, ela passou no Caminho Santo. Eu botei isso aí lá na agenda, esse testemunho, na agenda da igreja. Aí ela disse, pastor, eu passei naquele Caminho Santo com tanta fé. Com tanta fé, eu fechei os olhos, Senhor, o Senhor vai me ajudar. Aí ela disse que pegou a água, pegou o sabonete, foi para casa, levou.
Aí ela disse, todo dia ela ia lá, tomava banho de sabonete, consagrado. Aí ela ia lá, bebia água, e ela falou que todo dia de noite era uma dor que parecia que ela ia morrer. A pastora, eu ia me arrastando pegar água. Eu me arrastando pegar o sabonete, tomava banho, daqui a pouco aquilo ali dá uma aliviada. Resultado, o que aconteceu com ela? Ela conseguiu marcar a cirurgia e fez a cirurgia que ela tinha que fazer. Aí foi para casa, recuperação. Depois ela voltou lá para fazer os exames, para ver como é que estava a cirurgia e também pediu o médico para ver a questão, já que ela já tinha feito essa cirurgia, como é que estava a questão do tumor. Porque isso é uma cirurgia não tinha nada a ver com a outra. Uma cirurgia é um negócio que ela fez lá, e o tumor era outra coisa. Aí ela falou, pastor, passei no caminho santo, cadê o tumor? Ele foi lá fazer o exame, o tumor sumiu. Ela me contou esse testemunho, e ela está para vir aqui contar esse testemunho, porque ela é uma diaconisa de um outro ministério, mas ela tinha vindo aqui fazer essa visita. Ela serve a Deus no outro ministério, mas ela falou, eu vou aí contar esse testemunho, porque eu passei nesse caminho santo. Eu peguei o sabonete, eu peguei a água, estava desde 2016 assim, o tumor sumiu. Entendeu? Da vista, né? Você entendeu? Funciona, gente. A fé é ela que faz você enxergar que o impossível não é possível para Deus. Glória a Deus. Aí ela ficou divina aí, contar esse testemunho aí. Outras coisas que a gente vê, casamento que é restaurado. Às vezes tem pessoas mulheres que passam muita humilhação dentro de casa. Maridos que humilham, tratam mal, entendeu? Mas isso aí tudo é espiritual. Você está orando, vai ouvindo a palavra, dentro da palavra Deus vai te orientando, você vem sem querer. Eu, quando vim para a igreja, não te falar não, misericórdia, meu marido, pensa num homem grosso. Não era só comigo, não, era comigo, com minhas filhas, com nossos filhos, né? Com os próprios filhos, né? Nossos filhos. Entendeu? O cara era grossinho, mas ele mudou de uma tal maneira de falar, não, mudou-se da água para o vinho. Chegou a ficar um pouquinho melosinho depois, mas é melhor melosinho que grosso. Funciona, evangelho é para mudança de vida. Não é para você ficar ali naquele mesmo sofrimento. Se fosse assim, eu estava ensinando lá atrás. Eu escuto as pessoas falar isso. Deus me livre para a igreja, aí que vai vir sofrendo. Está amarrado, gente. Então, para que é Jesus então? Não? Está igual aquele negócio, aquele ditado que o pessoal fala lá no mundo, assim, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Aí a pessoa está sofrendo, vai para a igreja, está sofrendo, aí não dá, vai para onde então? Não, irmão, o evangelho não é isso, porque olha a minha vida, como é que eu era e como é que é hoje. E outra coisa, não é que Jesus me libertou lá atrás dos vícios e pronto, não. Deus continua agindo na minha vida. Eu vejo o poder de Deus, a mão de Deus, gente, eu sou muito grata a Deus. Muito. Jesus está salvando em toda a minha família. Pouquinhas pessoas, bem pouquinhas pessoas da minha família que ainda não é batizada, o resto tudo é batizado. Meu pai, minha mãe, meus filhos, uma boa parte dos meus irmãos, meus sobrinhos, sobrinha, primo, prima. Eu não tenho que reclamar de Jesus. A minha família, não era só eu não, uma boa parte da minha família era tudo viciado, bebida, tudo. E agora, todo mundo bebendo, todo mundo batizado. Então não tem que reclamar de Deus de jeito nenhum, e Ele continua agindo na minha vida, graças a Deus. Deus é bom. Porque todo mundo tem que entender, provar e ver que o Senhor é bom, não é mau. Então, se hoje em dia estão pregando os evangelhos aí, ontem eu estou vendo uma sepultura aberta. Não, vai para onde mais? Você está lá no mundo e ainda está vivo. Vai para a igreja, a sepultura está aberta, a pessoa corre de novo para o mundo. Não deixa eu ficar falando, que ali
vai ter uma sepultura aberta ali, não. Aí não, entendeu? Jesus me tirou para da sepultura, porque se eu tivesse lá atrás eu tinha morrido. Porque eu já tinha tentado suicídio 2 vezes, já quase morri com overdose de droga, entendeu? Por causa de negócio de vício que eu usei muitos anos, eu tive vários problemas de saúde, fiquei quase morri. Jesus me tirou da sepultura. Agora você não vai ver para ir para a sepultura. Seria melhor ficar. Jesus é vida, gente. Jesus é vida. A gente tem que entender isso, tem que vigiar esse negócio aí. Entendeu? Eu não gosto nem de ouvir derrota. Não pode não. A pessoa me fala, cuidado, que não vai vir uma maldição, está repreendido. Isso eu não recebo, não. Deixa para lá, entendeu? Eu recebo boas novas. O Evangelho de Cristo é boas novas de salvação. Isaías 61. Vamos dar uma olhadinha lá. Oi, mãe. Deus abençoe. Bom dia, paz. Deus abençoe a senhora. Lá no livro de Isaías 61. Isso eu não quero, não. Lá no Isaías 61, olha o que Jesus falou. Isaías 61. Ele está dizendo assim, ó. O Espírito do Senhor Jeová, esse é Jesus falando, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque ele me ungiu. Para que ele foi ungido, pessoal? Ele me ungiu para pregar boas novas. Não é isso que está escrito aí? Boas novas. Não foi ungido para pregar derrota, fracasso. Está entendendo? Não. Boas novas aos mansos. E enviou-me a restaurar, não destruir, restaurar. Não é isso? Restaurar os contritos de coração, proclamar o que, pessoal? Liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isso aqui não é aquelas cadeias físicas, não. Pessoas que estão presas espiritualmente falando. A pessoa que está presa aí na depressão, tem pessoa presa na doença, tem pessoa presa no vício, tem pessoa presa em dívida. Você está entendendo? É isso. Ele veio para proclamar um ano aceitável, Senhor, da liberdade aos cativos, como eu. Ele me deu liberdade, eu era presa lá atrás. Dívida, vício, doença, Jesus me libertou tudo isso. É boas novas. Ele me ungiu a pregar boas novas. Agora, tem uma sepultura ali aberta para você. Isso é boa nova? Isso não é boa nova. Isso é péssima notícia. Não? Então, a gente tem que ver. Eu estou ouvindo o Evangelho, mas será que é o Evangelho mesmo que você está ouvindo? Tem que ver isso, porque o Evangelho é boa nova. Entendeu? Aí ele está dizendo. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. A pessoa anda triste, anda abatido, né? A ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza e óleo de gozo e alegria por tristeza, e veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Como é que Deus vai ser glorificado na minha vida se é tudo derrota? Vem para a igreja e tem uma sepultura aberta, aí eu morro. Quem foi Deus glorificado na minha vida? Você está entendendo? Porque o Bernardinho está lá doente, mas Deus pesou a mão, que é para tratar, e vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado na vida da pessoa. Não tem como, gente. Uma vez, estava passando uma conhecida aqui no final da rua. Ela era da igreja, segundo ela. Aí veio uma conhecida dela também da igreja. Aí a moça me olhou. Deus me revelou aqui agora. O homem que está com você não vai ficar mais não. Ih, tá amarrado. E vai estar daqui 2 anos tudo novo. Mas tem uma sepultura aberta para você na cara dela. Está arrependido e Poxa, misericórdia. O que adianta tudo novo, né? Porque sepultura
Jesus. desmentir ela. Caraca. Aí a minha Ariane ria, mãe, não, por que tu fez isso com a moça? Eu falei, eu já estou com a vida querendo uma solução. Quando uma pessoa dessa fala essas coisas, eu falei, não, é mentira. E realmente foi mentira. Não, a palavra de Deus, gente, é o que está escrito na Bíblia. Saiu daqui, eles têm que ter cuidado, entendeu? E Deus chama a gente para paz, entendeu? É o jeito que você crê. Agora, pode existir pessoas que estão na igreja, ouve a palavra e vive uma vida triste de derrota, de fracasso. Pode acontecer isso. Mas por quê? Porque é o jeito que ela está crendo. Às vezes não está sendo ensinada a crer na cor nova. A pessoa crê que, minha vida não tem mais jeito. Tem que parar de crer nessas coisas negativas. Você tem que mudar a sua mente. Para mudar a sua vida, começa tudo por aqui, ó. Pela sua mente. Se você mudar a sua mente, muda tudo. Você tem que parar de dizer que nasceu para sofrer. A gente fala, eu nasci para sofrer, a minha vida não tem mais jeito, que é daqui para pior. Não para com isso, irmão. Nada disso. Todos nós nascemos com um propósito de Deus e Deus não faz acepção de pessoa. Entendeu? Tudo é possível o que quer. É o jeito que a gente crê. Tem que parar de crer coisa negativa. Você está entendendo? Tem que parar com isso. Mas meu marido não tem mais jeito. Mas quem disse para você? Deus pode mudar tudo, irmão. Não, meu filho não tem mais jeito. Quem falou para você que não tem jeito? A minha mãe, ela está aqui no Face. Deus abençoe, mãe. Ela não está aqui pessoalmente. Se ela estivesse aqui pessoalmente, eu ia chamar ela aqui na frente. Você perguntava se tem filho que não tem jeito. E a minha mãe não dormia. Ela ficava a noite toda preocupada comigo, pelas bocas de fumo a noite toda. Ela esperava uma má notícia. Ela mesmo já contou isso. Ela falava, eu dormia a noite, o telefone tocava, ai meu Deus, mataram, morreu. E hoje eu estou aqui, eu sou uma pastora. E aí? Como é que não tem mais isso? Eu não posso falar muito, porque quem tem que falar é a pessoa. Mas eu tenho pessoas que foram libertas aqui no meu ministério que vieram do tráfico. Está liberto. Temente a Deus. E aí? Como não tem jeito? Explica isso. E foi coisa pesada, tá? Está vivo por milagre que Deus não deixou, porque Deus tinha um propósito na vida da pessoa. Aí. Usava droga? Caramba! E está usando? Não. Foi liberto. Como é que não tem jeito? Tem jeito sim, gente. Se ouvir a palavra direitinho, crer, tem que ser a palavra, por modo. Agora fica, tá, da sepultura e não vai dar certo. Entendeu? Uma vez chegaram lá com o meu pastor lá, aí o Senhor mandou te dizer, Jesus, o Senhor mandou te dizer que Jesus fechou uma sepultura na sua vida. Aí meu pastor falou para ele, rapaz, é mesmo? Eu não sabia que Jesus era coveiro, não. Porque muita gente por aí vive dizendo que Jesus fechou a sepultura. É mesmo, rapaz, eu não sabia que Jesus era coveiro, não. Meu pastor gosta de brincar. Vamos lá, pessoal, rapidinho para a gente encerrar no livro de Gênesis, para a gente ver essa campanha dessa pedra aqui, ó. Essa pedra aqui, essa pedra aqui de Jacó, que a gente vai levar. Glória a Deus. A gente não quer, mas eu já levei. Meu pastor está fazendo essa campanha aqui lá também. Ele está fazendo também, não, começou lá. Aí ele falou, Fabiana, faz aí também. Aí eu trouxemos as pedras e compramos as pedras aí, estamos fazendo essa campanha. Lá no livro de Gênesis, deixa eu ver aqui. É Gênesis 28, pessoal. Vai vendo aí, que eu já volto já, só um minutinho.
Bom, essa campanha aqui da pedra de Jacó, está lá no livro de Êxodo 28. Êxodo, não, desculpa, Êxodo não é Gênesis, é isso aí mesmo. Eu fui para outro lugar. Não é Gênesis, é. Gênesis 28, lá no versículo. Versículo 18. Mas aí a gente vai fazer o seguinte: deixa aí rapidinho. Eu vou explicar mais ou menos a vocês isso aqui, porque se a gente escolher isso aqui tudo, para não sair daqui muito tarde. O Jacó, ele, talvez, assim, eu acredito que muitas pessoas já tenham ouvido a história de Jacó. Jacó, ele teve a ideia lá junto com a mãe dele de roubar a primogenitura do irmão dele, Esaú. Aí ele foi lá, enganou o pai dele e tal, roubou a primogenitura. E por causa disso, o irmão ficou bravo pra caramba com ele. E queria matar ele de qualquer jeito. O que a mãe dele falou? Ó, sai daqui, foge para você não morrer. Vai lá procurar os teus parentes lá, não sei da banda, não sei da onde lá. E o Jacó, ele teve que praticamente sair fugido, né? Para do irmão dele. E ele saiu, mas o Jacó, ele saiu assim, sem destino, ele ia procurar uns parentes dele lá, que hoje em dia existe Facebook, internet para achar, antigamente não existia não, ele saiu para procurar os parentes dele. E ele saiu numa situação sem nada. Você está entendendo? E ele estava passando por muitas dificuldades, porque ele saiu assim, como se você saísse de casa sem nada, com a mão vazia. Entendeu? E ele, no meio da jornada dele, ele parou no lugar para descansar, porque naquela época também não tinha nada de carro, deve ter ido lá em Canopé, não tinha isso. Ele deve ir na camela, procurando onde que era. E no meio do caminho anoiteceu, quer dizer, não dava mais para ele andar de noite. Mas você vai andar, né? Esse caminho lá cheio de mato, cheio de coisa de noite. E aí ele pegou uma pedra que tinha lá, colocou lá como se fosse um travesseiro e deitou em cima da pedra para dormir, tirar um cochilo, né? Até clarear o dia, para ele continuar a jornada dele. E quando ele deitou lá, ele teve um sonho, e Deus falou com ele. Aí agora é que a gente vai começar. Aí você já entendeu mais ou menos. Vai no 18. E ele disse assim, ó. No 10, tá? Desculpa aí, 18 não, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Te darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente tem aquela aliança com Deus. Toda a sua família faz parte agora. É uma promessa de Deus salvar toda a sua família. Entendeu? Isso não é. Tem gente que se converte e fica, meu Deus, pelo amor de Deus. Mas não é não, é uma promessa de Deus, um direito seu agora, filho de Deus. Entendeu? Você pode ir lá, Senhor, o Senhor disse, creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo todo. Tu e a tua casa. Meus filhos serão discípulos do Senhor, ensinados do Senhor. Grande será a paz dele. Você vai começar a orar a Deus por aquilo que a Bíblia diz. Entendeu? Deus não falou só dele. Aqui ele ainda nem tinha filho ainda, gente. Ele ainda ia ter. Entendeu? Mas ele já está falando aqui, tu e a tua semente. Vocês vão ser abençoados. Aí ele está dizendo aqui, tu e tua semente será como o pó da terra, estender-se-á no ocidente, no oriente, e no norte ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com pessoa que é celular.
te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja feito tudo que tenho dito. E pôs por coluna, e derramou azeite por cima dela. Jacó pegou a pedra, colocou ali como uma coluna, e ele colocou azeite em cima dela. Deixa eu explicar de orar dentro de casa. No quarto, na cozinha, ele vai ver se orar que vai para aquele lugarzinho, né? Geralmente a pessoa tem. Ou se não tiver, você vai escolher um que você se sinta bem, se sinta à vontade. E você vai conversar com o Senhor, ou falar com o Senhor, o Senhor vai ungir. Você vai ungir essa pedra naquele lugarzinho. E o restante do azeite, você vai levar, você vai ungir tudo, a sua casa toda, portão, tudo. Até o móvel lá dentro da sua casa que você quer trocar, tudo. Você vai ungir, vai fazer o seu propósito com Deus, porque o Jacó não só ungiu, não, ele fez um propósito. Vamos ler aqui. Aí o que ele fez? E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, não é isso? E me guardar nessa viagem que faço. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender. Ele falou: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, é como o meu pastor pregou, essa viagem, pastor, mas eu não estou viajando para lugar nenhum, mas a nossa vida é uma viagem. Você está entendendo? Nós estamos aqui de passagem. Nós, eu, você, nossos filhos, nossa família precisa da proteção de Deus nesse mundo. Já viu como é que está as coisas aí? Doença, violência, mais não sei o quê. Você está entendendo? Acidente. Então você precisa fazer um propósito com Deus. Senhor, guarda. Eu, no meu caso aqui, ele pediu para guardar ele nessa viagem, porque ele ainda não tinha filho. Mas eu, como fiz o meu propósito, eu fiz de mim e de toda a minha família. Senhor, me guarda nessa viagem que eu faço. Enquanto eu viver nessa terra, eu e a minha família, guarda a gente. Livra a gente de todo mal. Isso é importante a gente fazer. Tem gente que vai trabalhar no monte, de acidente, é isso, é aquilo, entendeu? Ele estava pedindo a proteção de Deus para ele, porque ele era sozinho. Mas você não vai pedir só para você, vai pedir para você e para a sua família. Aí ele falou com Deus: se eu me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir. Pastor, por que ele pediu pão e veste? Porque ele não tinha. Ele estava lacerado, ele não tinha comida, ele não tinha roupa, ele não tinha nada. Mas Jacó pediu a Deus as necessidades dele. Só você sabe o que você precisa. Às vezes você não está precisando de pão, está precisando de uma libertação de alguém, uma cura para alguém ou para você. Você está entendendo? Só você sabe. Então, quando você botar a pedra lá que você ungir, você vai fazer o seu propósito, você vai falar com Deus as suas necessidades, o que você quer que Ele faça. Você está entendendo? Só que eu aconselho você a fazer igual eu fiz. Eu levei a pedra, logo no começo eu não ungi a pedra, porque estava uma correria, tanta gente dentro de casa. Não. Isso é uma coisa que você tem que fazer só você e Deus. Jacó estava sozinho ali com Deus, ações. Sabe por quê? Porque você tem que fazer com calma, porque você tem que ver o que você vai pedir. É as suas necessidades. Jacó que abriu o coração para Deus. Eu estou precisando de pão, preciso de velho. E você tem que ir com calma, que é para você falar com Deus com calma que você está precisando. Aí você termina de falar, vai lá na cozinha, esqueci do Bernardino, aí volta lá. Entendeu? Ai, meu Deus, esqueci de falar com Deus. Entendeu? É melhor você fazer com calma, que aí você já vai lembrando de tudo ali. Entendeu? Não dá você falar: Senhor, eu preciso de... a panela está queimando, aí você vai lá. Primeiro eu vou escrever tudo no papel, depois eu vou ler no pensamento. Entendeu? Eu tirei, a pedrinha ficou lá, que eu fiquei esperando uma oportunidade. A hora que eu estava sozinha em casa, com o tempo, que não adianta, eu esqueci de alguma coisa que eu tinha que fazer. Não, eu estava com o tempo e sozinha, aí eu fiz, porque aí eu sentei lá, comecei tudo
Se for uma lista enorme. Não foi igual o Japão aqui pequenininho, mas deu ele entender. E na minha vida, graças a Deus, aconteceu muita coisa que eu orei ali. Ainda está acontecendo, entendeu? Ainda está acontecendo aí. Então você vai fazer esse problema. Ele pediu pão, pediu um verso. Você vai pedir a Deus o que você precisa. É um voto que você vai fazer com Deus. E ele disse assim, ó, presta bem atenção. E me der pão, né? E é como o pastor Mota lá estava falando, esse pão não simboliza só o pão físico, não. O pão é a palavra de Deus, é o alimento do seu espírito. Entendeu? Porque às vezes a gente vai orar a Deus, a gente não pede um revestimento, o poder de Deus, não abre o meu entendimento para me entender a tua palavra, tem que pedir essas coisas, entendeu? Me fortalece. É o pão, né, que o Jesus falou também, que ele é o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus. E veste, essas vestes também não representam só roupa, né? As vestes do Espírito Santo, as vestes, revestimento de poder da sua vida, revestimento do Senhor para te fortalecer, para você vencer as batalhas, entendeu? E aí o que ele fez? Ele disse, e veste para vestir. E eu em paz tornar a casa de meu pai. Às vezes você pensa assim, poxa, mas eu não vou voltar para a casa do meu pai já morreu. Não. Ele guardar você durante toda a sua vida, depois você, quando chegar o dia, a hora, você vai embora para a casa do pai e pai. Ele guardou você, guardou a sua fé. Você está entendendo? E chegar o dia de Jesus vir, ou o dia de você partir, você vai embora em paz com Deus. Entendeu? Sim ou não? Então, ele está falando aqui, e Deus fez isso com Jacó, tá? Isso aqui, se você ler o Gênesis, você vai ver que Deus fez isso. Primeiro que Jacó, ele prosperou muitíssimo. Teve os filhos dele, todos eles foram abençoados. Jacó, ele morreu farto de dia e em paz, bem com Deus. Deus fez isso aqui, guardou os filhos dele. Um dos filhos dele foi até muito usado por Deus, foi José do Egito. Deus fez isso aqui que Jacó pediu, ele fez. Aí está dizendo aqui, se eu em paz for tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. É isso? O Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tem um posto por coluna, você vai ter dentro da tua casa. Sabe? Aquele espírito que começou a te perturbar, a te atentar, tu vai lá naquele santuáriozinho lá e ora deles. Senhor, eu sei que o Senhor está nesse lugar. É aqui que eu venho te pedir teu socorro. Jesus não falou isso? Que Jesus é um socorro bem presente na hora da angústia. Muitas das vezes, na hora da dificuldade, a pessoa se afasta de Deus. Ela errou alguma coisa, também não adianta. Não, você não tem que fazer isso. Na hora da dificuldade, você tem que ir até ele, diferente. Pedir o socorro dele, a ajuda dele, ele vai te ajudar. Glória a Deus, sim ou não? Eu lembro até hoje, quando eu fui liberta do cigarro, eu estava em casa. Aí, do nada, brincando, rindo, do nada, começava a me dar aquela vontade de fumar. Eu sentia até o cheiro do cigarro. Começava a me dar aquela agonia nos primeiros dias que eu fui liberta. Começava a me dar aquela agonia para fumar. Aí, naquela época, eu não tinha pedrinha, porque eu não tinha feito essa campanha ainda. Mas eu corria para o quarto, que era o lugarzinho que eu costumava orar. Eu corria para o quarto e ajoelhava: Senhor, tira isso de mim. E eu orava, tira essa vontade, eu não quero fumar, Senhor, me liberta disso, eu não quero, já estou uma semana sem fumar, deixa eu voltar, não, tal. Eu começava a orar. Daqui a pouco, gente, era impressionante. Tem gente que duvida do poder de Deus, não duvida não, que o negócio é sério. Eu senti uma calma, sabe? Uma paz, um sossego, aquela vontade sumia. Aí eu ficava legalzinha, sumia, desaparecia. Aí eu brincava, ria e tal. Parecia até uma coisinha do capiroto, que no outro dia, no mesmo horário, começava aquela agonia. Ai, fumava, sentia até o cheiro do cigarro.
Eu aprendi. Eu corria para o quarto, ajoelhava, daqui a pouco, de novo, aquela paz. Foi assim uma semana. A Bíblia não diz, resistiu o diabo, ele fugirá dela. Foi uma semana assim, acontecia isso, eu ia lá, corria e orava. Depois de uma semana, sumiu. Eu estou aí em maio, vou fazer um pouquinho mais de 14 anos, nunca mais senti vontade de fumar. Entendeu? Aí quando vinha o próximo, eu ia lá. Esta pedra que tem posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E ainda como gratidão a Deus, né, pelo que Deus ia fazer a ele ainda falou, tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. E o Jacó, ele prosperou muito. Foi lá para a casa do sogro dele, ele foi sem nada. Depois houve a história de Jacó, como é que ele voltou. Ele voltou com um rebanho tão grande, que ele teve que, depois ele fez as pazes com o irmão, né? Mas teve que separar do irmão. Não tinha lugar para botar o rebanho dele e do irmão de tão grande que era. Você entendeu? Então você vai pegar essa pedra, põe lá na tua casa, lá, unge essa pedra e fala com Deus que você está precisando, as suas necessidades. Abre o seu coração para Deus. Você está entendendo? E Deus vai fazer. Gente, nós temos que passar para Deus o que nós precisamos. A Bíblia diz assim, lançai sobre Ele as nossas ansiedades. Quando eu falo isso, eu não falo só de prosperidade, mas de tudo. Você entendeu? Eu, quando estava lá na presença de Deus, lá, quando eu comecei a caminhar na igreja, quando eu ser liberta, eu pedi a Deus. Olha, eu vou falar um negócio para você, eu já orei a Deus, e eu posso falar isso que aconteceu, não estou mentindo, eu estou no altar de Deus, eu já orei a Deus doidona, drogada, caída no canto do muro, assim, eu não conseguia levantar de jeito nenhum, de tão bêbada que eu estava. Eu tentava levantar, caía de novo. Aí eu queria ir para dentro, não tinha ninguém em casa. Aí eu queria levantar, não conseguia cair. Aí teve uma hora que eu vi que eu não conseguia mais levantar, aí eu olhei para o céu, então vou orar. Doidona. Aí no canto do muro ali, quando deu uma crise de choro aquele dia, eu doidona, já tinha 3 dias usando droga, 3 dias bebendo, porque eu usava droga sem parar, 3 dias, direto. Estou falando diante de Deus, sem parar, de dia e de noite. Às vezes eu começava na sexta, eu ia parar na segunda. Como eu consegui usar tanta droga, eu não sei, porque eu ficava esses 3 dias, 3 noites. Teve uma vez que eu ia ficando muito, de tanto usar tanta droga e bebida, eu ia dormindo. 3 dias já, aí eu ia cochilando assim, ó. Aí eu lembro que eu estava lá, eu, meu marido, nossos colegas, né? Daquilo ali. Aí tinha um rapaz lá que falou assim, eu já sei como resolver esse problema. Você vai acordar rapidinho. Eu falei, bom, peraí que eu vou fazer para você. Ele botou uma montanha de droga. Não foi trilha, não. Já viu quando você joga o açúcar assim, aquela montanhazinha? Ele botou uma montanha assim, tantão assim, de cocaína. Cheira isso aí tudo de uma vez, você vai acordar. Irmão, cheirei aquilo tudo de uma vez. Aí quando eu parei de cheirar, o sangue descendo no nariz. Porque eu usava muita droga, não era pouca. Era eu e meu marido. A gente começava sexta-feira, ficava sexta durante o dia, durante a noite, sábado durante o dia. Aí inteirava, a gente não parava. E só ia parar segunda-feira. Como eu aguentava, eu não sei. Eu sei que segunda-feira eu não aguentava nem levantar da cama. Fraquinha, sem comer, sem beber água. Porque eu ficava só bebendo cerveja, vinho, cigarro e cocaína. Às vezes eu lembro que meu marido ia trabalhar, segunda-feira, quando eu já estava bem, eu queria levantar da cama para ir na cozinha e não tinha força, porque eu estava com o corpo muito fraco, sem comer 3 dias, só cheirando. E magrinho, você emagreceu muito?
cheirava era muita coisa, não era pouco não. E aí quando eu fui para a igreja, eu pedi a Deus, Senhor, mesmo doidona, eu falava, tira isso de mim. Aí dessa vez que eu estava sentada no canto do muro, eu não conseguia levantar, já tinha 3 dias cheirando, e quase que eu tive uma overdose, tá? Tinha tido um princípio de overdose. Fechou tudo aqui, parecia que tinha alguém me enforcando. Porque eu não respirava, mas o que foi? Eu não conseguia, não passava nada. Ar nenhum. Aí quando eu vi que eu não estava aguentando mais ficar sem respirar, eu lembrei da palavra, que eu já estava indo na igreja. Eu estava um ano na igreja, mas ainda não era perto. Aí eu lembrei da palavra, dentro da minha mente, eu falei, Jesus, não deixa eu morrer agora não, tem minha neném. Aí a Yasmin era recém-nascida. Tem minha neném novinha, não deixa eu ir agora não, Senhor. Aí quando eu falei isso, eu comecei a respirar de novo, quase morri dentro do carro. Eu estava vindo da boca junto com ele, eu tinha que comprar mais droga. Então 3 dias. Mas você pensa, quando eu cheguei em casa, eu melhorei, eu parei, continuei cheirando o dia todo. Aí quando ela foi em volta de 5 horas da tarde, mais ou menos por aí, ele foi lá buscar mais droga. E era eu e ele que usava, ele vinha com a mão cheia de droga. Aí eu estava sentada no canto do muro, eu não conseguia levantar direito nenhum. Aí eu sentada lá, eu estava sozinha com a neném em casa, recém-nascida. A neném estava na rede chorando, eu queria ir lá pegar ela, não conseguia, doidona. Aí eu estava tentando levantar para ir pegar ela e cair. Tentava levantar para pegar ela e cair. Eu falei, agora, mas eu vou cuidar da neném. Não aguentava nem nada sair do lugar. Aí, o que eu fiz? Aí no canto do muro eu fiquei triste porque eu queria cuidar da neném e não estava conseguindo sozinha. Aí me deu uma crise de choro. Aí eu chorei. E eu lembrei assim da palavra, eu olhando para o céu, acho mais gente, aquele dia eu chorei tanto. Eu falei, Jesus, me liberta. Eu não quero mais viver assim, eu não aguento, pelo amor de Deus. E eu pedindo a Deus. Eu falei, eu sei que a pessoa quando usa muita cocaína, ela não consegue dormir. Ela é uma droga estimulante, ela tira o sono. Já 3 horas da manhã, a pessoa consegue tá de manhã ainda. Eu falei, eu não vou conseguir, se por mim mesmo eu não vou conseguir dormir. Mas me ajuda a pegar meu neném e ir para o quarto, me ajuda a dormir. Eu quero melhorar para cuidar dela. Eu falando com Deus. Aí eu consegui levantar. Depois que eu olhei, peguei ela, levei ela para o quarto. Aí botei ela deitadinha assim do meu lado, ela era recém-nascida. Aí eu dormi junto com ela. Mas eu tinha pedido muito a Deus para Deus me libertar. Quando eu acordei, não dormi assim de um dia para o outro não, isso foi de tardinha. E quando eu acordei, já era de noitinha, eu acordei com meu marido me chamando. Ei, acorda aqui que eu peguei lá pra gente, com a mão cheia de droga, cheia de cápsulas de droga, cascava. Aí quando eu levantei, que eu fui lá na geladeira, tinha chegado os pessoal lá, conhecido nosso, um montão de litrão. Aí eu levantei, mas lembra da oração que eu fiz? Eu falei, não quero não. Aí ele falou assim, ué, como assim tu não quer? Porque sabe que a pessoa que está ali, principalmente que ela está usando aquilo ali, ela vai querer mais e mais. Eu falei, não. Aí eu peguei, fui lá, tomei um banho, dei mamada no nenenzinho, fui cuidando dele. Aí quando eu fui para a varanda, tinha uns conhecidos nossos lá, né? Aí pegou e encheu o meu copo, pegou o litrão e encheu o meu copo. Eu falei, não. E aí a pessoa começaram a me zoar. Quê? Tá maluca? Tá doente? Por que não vai beber? Gente, o pessoal sabia que eu era muito viciada. Você tá doida? O que eu vou fazer? Ah, para de brincadeira, pega esse copo aí, família. Escuta bem o que eu vou falar. Nunca mais vou botar uma gota de álcool na minha boca. Aí começaram a rir. Acaba de que louco. Não, agora estou na igreja, tomei decisão, vou me batizar. Aí esse parente lá que estava lá, né? Falou para mim assim, parece um conhecido, você está doida. Você tem noção do que você está falando? Você vai entrar para a igreja? Se você entrar para a igreja, você não vai poder fazer mais nada com o mundo, dessas coisas que você faz, não. É viciado, como é que você vai ficar sem usar essa coisa? Aí eu falei com essa pessoa, não sei, eu tenho noção que se eu agora servir Jesus, eu vou morrer com mim, pois ele sem dúvida, eu não vou beber nada.
E daquele dia para cá, 14 anos, nunca mais eu botei droga nem bebida na minha vida. Aquela oração que eu fiz noitona, Deus me ouviu. Nunca mais. Naquele dia ali, eles ficaram até de madrugada usando droga, bebendo. Eu fui dormir com a neném, mas eu não conseguia fazer isso antes, de jeito nenhum. Porque droga, de bebida e dormir? Não, eu não conseguia, de jeito nenhum. Eu era a primeira a fazer, eu bebia mais do que meu marido. Mas eu consegui, depois dessa oração que eu fiz, eu dormi. E depois, no outro dia, eu fiz um voto com Deus. Jacó não fez um voto com Deus? Eu fiz um voto com Deus. Falei para Deus, a minha neném, eu fui dar um leite para ela, que eu amamentava ela, eu fui dar um leite para ela, eu comprei na farmácia as orelhadas, para mim poder usar droga, porque a droga ela fica no sangue, 3 dias, entendeu? A droga fica 3 dias no sangue, então se eu amamentar ela, a droga vai passar para ela, através do meu leite, vai ficar 3 dias, então não vou dar mamar ela, vou comprar o leite, um outro leite. Aí comprei aquele leite de neném, aquilo ali fez mal para ela, no outro dia ela quase morreu, coisa séria. E a menina com a barriga dura, né? Só gritava, não adiantava botar supositório, não adiantava botar tamarindo, nada adiantava. Aí eu já não estava aguentando mais dela gritar de dor, eu joelhei no pé da cama. Isso no outro dia, isso aconteceu no dia. Eu falei, Senhor, se o Senhor curar minha filha, eu sei que eu fiquei com remorso, eu sabia que ela estava passando isso por causa de mim. Se o Senhor curar ela, eu estou fazendo um voto do Senhor, nunca mais eu vou botar um pouco de álcool na minha boca. Na hora a garota parou de chorar. Eu tomei até um susto, eu falei, meu Deus, tomara que não tenha morrido. A garota estava gritando já não sei quantas horas, de repente a menina ficou quieta. E quando eu fui olhar lá, ela dormiu. Tadinha, suadinha de tanto gritar. Quando ela acordou boazinha. Aí eu falei, agora bateu o desespero. Como assim o desespero? Ele falou, não conseguia ficar sem beber. Agora eu fiz um voto com Deus. Meu Deus, quando eu vou uma cerveja, eu vou ficar desesperado. E agora eu já fiz o voto é coisa séria. Eu achava que eu ia desesperar querendo beber, mas para minha surpresa, eu não senti mais vontade de beber. Não senti. De lá para cá, não senti mais. Eu via a pessoa bebendo assim, eu falei, normal, não senti. E aí está até hoje, 14 anos, mais ou menos a idadezinha da Yasmin. E acabou aqui na minha vida. O cigarro eu fiquei mais um ano na igreja. Foi mais difícil de eu largar, mas eu consegui largar depois. Mas a bebida ainda foi isso. Você está entendendo? Às vezes tem que pensar, Jesus não ouve minha oração. Como não? Eu fiz essa oração doidona. Jesus me ouviu, me libertou. Entendeu? Porque Deus conhece a intenção do seu coração. Ele veio para fazer o quê? Dar liberdade aos cativos. Ele viu que eu não queria, que eu estava presa, que eu queria sair, não conseguia. Não, vou te ajudar, vou resolver isso aí. Resolveu. Entendeu? Então, pega essa pedrazinha, leva, faz um santuário na sua casa, abre seu coração para ele, seja sincera com Deus. Eu sou uma pessoa muito sincera com Deus. Eu não finjo nada para Deus. Entendeu? Se eu estiver triste, Deus, eu estou triste. Se eu estiver alegre, eu estou alegre. Se eu estiver com raiva, Deus, eu estou com raiva, mas não pode. Então tira essa raiva do meu coração. Porque o Senhor falou que eu não posso ficar com raiva. Então tira aí, me ajuda a perdoar o Bernardinho. Eu sou sincera com Deus. Não adianta você chegar lá, não, formalidade. Deus já conhece nosso coração. Entendeu? Nós somos desse jeito. Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir, vai te abençoar com essa pedra. Vamos orar então em nome de Jesus. Gente, sábado agora, sabe o que a gente tem aqui agora? Sábado agora, às 18 horas, a gente tem um culto jovem. Estamos convidando aí todo o pessoal que venha participar, né? Porque na verdade é jovem, mas vai vir todo o povo está convidado, né? Que a gente vai ouvir uma palavra abençoada e vai ser muito legal. Eles estão preparando tudo aí com muito carinho. Às 18 horas, até se você conhecer um jovem, um vizinho, faça um convite lá. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. E antes de você ir, dá uma passadinha aqui para pegar sua pedrinha, tá? Já sabe o que você vai fazer lá o seu santuário. Depois pega o restante do azeite, unge tudo. Unge sua família. Qualquer pessoa que mora na casa pode orar também ali?
seria ideal a cada pessoa pegar a pedra dela, porque esse é um propósito seu, entendeu? Aí lá em casa, a menina pegou as dela lá, fez o propósito dela, entendeu? Aí seria bom se cada um pegasse a sua própria pedra e fizesse aquele propósito, entendeu? Explicar direitinho a pessoa, porque também não adianta lá ir lá pegar a pedra e botar só uma. Sim, aí você tem que explicar para ele direitinho. Tá? Aí se ele não sabe, se a pessoa fizer sinais orelhar sem saber o que está fazendo, vamos explicar para a pessoa fazer com aquela fé. Glória a Deus. Então tá, então vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus, agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra. Oh Pai, em nome de Jesus, também, ô Zuzu, faz favor, desculpa cortar a oração. Pede a Yasmin ali o suco. Toma aqui a chave daqui, para poder preparar o negócio, a campanha do coração, para preparar o nome. Tá aí? Zuzu, tá ali a chave ali, ó. Fazendo favor, tá? Não, ela sabe, fala para ela que é só para a campanha do coração, tá? Vamos fechar nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, eu venho pedir ao Senhor, como eu já orei, eu consagrei o Senhor essas pedras, eu consagrei esse óleo, pedindo ao Senhor que nesse óleo seja colocada a unção que estava sobre a vida de Jacó, a unção de vencedor, porque ele venceu, Pai, ele venceu, ele teve uma vida, uma família vitoriosa na sua presença. Tudo que ele voltou ao Senhor, o Senhor cumpriu na vida dele. Assim eu estou pedindo ao Senhor, Pai, que tudo que essas pessoas voltarem, venha acontecer um milagre na vida delas e que elas venham, Pai, ser abençoadas, não só no casamento, mas na prosperidade, em todas as áreas. E também, ó Pai, eu consagro, Senhor, esse líquido aí que vai ser preparado agora, que cada pessoa que escrever o nome da família, colocar nesse coração e mergulhar ali, vai ser lavado no teu sangue, que eu estou pedindo, Senhor, o Senhor transforme no teu sangue, e que em nome de Jesus, o coração daquela pessoa que for mergulhada ali venha mudar, o Senhor venha transformar o coração do marido, do filho, seja de quem for, Pai, em nome de Jesus. E eu paraliso toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Oh Pai, manifesta o teu poder, ajuda essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, que tudo que elas precisam, o Senhor venha providenciar. Não só estão aqui, mas estão aqui pela live, pelo Face, pelo YouTube, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. E eu peço a Deus que o Senhor cumpra o teu manto sagrado e leva todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Olha, ela vai preparar ali o recipiente, aí tem um coraçãozinho ali, ó, de carroça vermelho. Você vai escrever o nome da pessoa que você quer que Deus muda, faz uma obra no coração daquela pessoa, muda o coração daquela pessoa. Aí você vai escrever, vai botar, vai mergulhar naquele líquido, entendeu? Aí, pastor, o que vocês fazem com aquilo ali? Aquilo ali é particular, a gente não tem pedido de oração do outro, aquilo ali depois vai secar, aí a gente junta, entregamos na mão do nosso pastor, e o nosso pastor leva no Monte das Oliveiras e apresenta esses pedidos a Deus. Glória a Deus, então, é para vencer, o negócio é para dar certo. Amém? Aí você pode pegar a caneta ali, escrever o seu pedido de oração, e Deus abençoe todo o pessoal do Facebook e do YouTube, tá? Deus abençoe a vida de vocês.